Pessoal, dando continuidade à nossa matéria, nós estamos tratando da filosofia, nós estamos tratando de períodos. Nós conversamos até agora sobre o período da idade greco-romana, né, do período anterior à Idade Média, que vai ali do século 8, 9 antes de Cristo, até mais ou menos o século quinto, sexto depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. E quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, vai haver o advento do período que nós chamamos de Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. É interessante destacar que, na Idade Média, uma das razões, né, eu falo assim, é a questão até umbilical, uma das razões da queda do Império Romano foi a ascensão do catolicismo, do cristianismo. E durante o período da Idade Média, que é chamado Idade das Trevas, também vai ser um período que a religião ela vai começar a imperar, que ela vai começar a florescer dentro da sociedade. Por que eu faço essa crítica? Porque todos os estudos que foram desenvolvidos antes da queda do Império Romano do Ocidente, ou seja, todos os estudos que foram desenvolvidos pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, pelos outros povos da Mesopotâmia, pelos povos ali da região que é a Mesopotâmia, que é o Oriente Médio, pelos povos da região da Eurásia, Pérsia, que a sociedade tinha conhecimento, que o Império Romano tinha codificado, tinha estruturado, todos esses conhecimentos foram perdidos e se encontram guardados nos cofres e nas bibliotecas do Vaticano. Né? Então, todo esse conhecimento da humanidade, ele está guardado às 7 chaves pela Igreja Católica. E a Idade Média ela é chamada de período das trevas, porque o povo que era iluminado, esclarecido e, de certa forma, instruído, ele deixa de ter essa instrução e ele passa a não ter uma visão ele passa ao desconhecido e à ausência de conhecimento. E isso vai escurecendo, vai entorpecendo a vida do indivíduo. E agora nós vamos tratar, então, da filosofia nesse período, que é uma filosofia de cunho extremamente religioso. Né? Nós vamos destacar dois indivíduos cristãos ligados à Igreja Católica, que é o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aí alguém poderia falar assim, mas por que a gente está falando da igreja, de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino? É porque o protestantismo, né, ele só vem no século XV. Né? Martinho Lutero, ele critica, né, que o primeiro a criticar o catolicismo é Martinho Lutero, ele só vai criticar o catolicismo em 1500, mais ou menos, 1400, 1500, só no século XV. E é a partir dali que a gente vai ter o luteranismo, o calvinismo, né, as congregações que hoje nós chamamos de evangélicas. Lembrando que a primeira igreja efetivamente protestante, a primeira instituição protestante é a Igreja Católica. Né, a Igreja Católica ela é protestante porque ela protestou a fé, havia uma unidade, né, havia uma unidade de toda a sociedade cristã, né, e tanto é que haviam vários pontos, haviam várias... Ô, Cris, repete para mim o tema da aula de novo, só para anotar aqui. Oi? A Idade das Trevas é o quê? Idade Média. Idade Média, filosofia na Idade Média. E tá aí... bom, obrigada. Ô, Cris, o Luiz falou que daqui a pouco vai entrar, tá? Aconteceu os problemas lá, aí ele vai entrar daqui a pouco. Não, de bola, não é tranquilo. Por que eu estou destacando isso? Porque é a primeira instituição que protesta a fé, mas não a questão da fé mesmo, tipo assim, da linha doutrinária, mas de uma linha política, é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai separar da Igreja Cristã, ela vai criar... existiu o cristianismo, né, a base da Igreja Cristã, com vários patriarcados, né, você tinha o patriarcado lá em Jerusalém, você tinha o patriarcado de
Constantinopla, você tinha o patriarcado de Roma, você tinha os patriarcados separados. E aí a Igreja Católica ela vai protestar, ela vai questionar isso, ela vai se separar, ela vai dar origem à Igreja Católica Apostólica Romana, né? E a outra igreja vai ficar sendo conhecida como Igreja Ortodoxa, cristã ortodoxa, tá? Então, assim, acho que é interessante a gente destacar isso aí, porque é um ponto, né? É um ponto interessante que nem todo mundo fala. E é igual a gente estava falando, é interessante essa discussão da questão da religião, porque os católicos falam que as igrejas que a gente chama evangélicas, elas são protestantes, etc e tal, mas a primeira igreja protestante efetivamente foi a Igreja Católica. E existe uma similaridade muito próxima da igreja ortodoxa com a igreja, com as igrejas, abriu, show de bola, Manu, valeu, com as igrejas evangélicas, em alguns pontos, por exemplo, as igrejas evangélicas, elas não admitem as esculturas, né, as imagens, só admitem ícones. Boa noite, Thay. A igreja ortodoxa também, ela utiliza ícones, ela não utiliza imagens. A gente sabe que a Igreja Católica foi uma série de adaptações, e todas essas adaptações, elas são filosóficas. Essas adaptações são de origem greco-romana, e é isso que a gente vai visualizar, é a crítica que a gente faz. Eu não estou falando para ninguém perder fé, muito pelo contrário, eu tenho a minha fé, mas aqui, dentro de sala de aula, a gente tenta discutir, a gente tenta ter uma criticidade, a gente tenta racionalizar. Então, eu estou dando essa abertura aí, porque eu vou começar a falar, e ao falar, eu vou estar criticando invariavelmente, tá? Então, eu peço que não se sintam ofendidos, tá? Não se sintam ofendidos, eu não quero ofender a crença de ninguém, eu não quero machucar nenhum valor que cada um possa ter, mas vamos falar algumas situações. Primeiro, nós vamos tratar aí do período do Santo Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Então, assim, bem resumido, o Santo Agostinho, ele vai ter seu papel fundamental entre o século III, né, o século IV e o século V, né, que seria de 354 até 430 depois de Cristo. E ele vai trazer para nós alguns aspectos. É interessante destacar que, por óbvio, Santo Agostinho é um convertido, né? O Santo Agostinho é uma pessoa convertida, porque a religião, ela não imperava, o cristianismo, ele não imperava naquela época. Nós tínhamos uma dicotomia, nós tínhamos uma separação, né, de deuses, de divindades. Nós tínhamos que nós chamamos de politeísmo, né? A sociedade romana, principalmente, era uma sociedade politeísta, tendo seus deuses similaridade com os deuses gregos, né? Só que com figuras mais próximas, né? Nós tínhamos lá na Roma o deus Marte, que era o deus da guerra, e aí na Grécia nós temos o Hades, você tem o Ares, você tem uma série de situações que se correlacionam. Você tinha o Dionísio, né? Você tinha o Dionísio, aí você tem o Baco, são divindades muito parecidas. E esse Santo Agostinho, ele é importante porque foi o primeiro indivíduo que vai começar a sustentar ou criar sustentação na fé cristã, né? Ele vai traçar um paralelo entre a relação entre a razão humana, a razão dos homens, a nossa razão, com a fé, né? Os valores de fé. Então, antes dele se converter, ele tinha três trabalhos, que era contra os acadêmicos, lembra lá dos acadêmicos, são os gregos, né? Sobre a vida feliz e sobre a ordem. E logo depois que ele se converte, então as suas obras posteriores à sua conversão são confissões, são 13 livros sobre isso, a imortalidade da alma, o livre-arbítrio, que é algo que impera até hoje,
a cidade de Deus, além de 217 cartas, 93 tratados e 500 sermões que ele proferiu, tá? Então, o Santo Agostinho ele é incorporado aqui na filosofia da Idade Média, só que, efetivamente, ele está no último período, né? Se a gente falou ali do século III, século IV, século V, ele está ali no último período do período helênico, que é o período grego-romano, né? É o período do Advento. Só que ele introduz um pensamento grego-romano-cristão, entendeu? Ele que vai dar origem, ele que vai dar o start para esse segmento, né? Então, assim, você vai ter essa circunstância, por isso que ele entra. Ele não vai estar efetivamente no período da Idade Média, tá? Mas ele é incorporado à filosofia medieval, tudo bem? Isso aí eu preciso que fique claro para vocês. Tá? O período que ele se encontra é um período da filosofia antiga, mas o tópico, o assunto que ele versa, o assunto que ele trata, é sobre a filosofia medieval, que é a filosofia cristã, a filosofia religiosa. Então, o Santo Agostinho aí, o Agostinho de Ampona, né, ele vai traçar duas linhas. Ele tem duas linhas patrísticas, que são a de origem grega, e tem a de origem romana, ou origem latina, que é do Estado romano. Uma vai buscar conciliar a fé e a razão, colocando sempre a fé, a razão acima, né, se conciliando os dois, e vai ter uma outra linha que vai buscar a fé acima da razão. Você não pode questionar. Há coisas que somente a fé explica, né? Tem coisas que somente a fé demonstra. Então, o Santo Agostinho ele já vai vir para essa segunda linha, do poder superior da fé. A fé move montanhas, a fé transforma paisagens, né? E os patristica, são os primeiros cristãos, né? São aqueles que vão elaborar os conceitos da igreja católica, que vai dar origem quando vai haver esse rompimento, né, entre as igrejas cristãs, tá? Quais que são os objetivos aí do Santo Agostinho? A ideia do esforço dele era converter os pagãos. Quem que eram os pagãos? Todos aqueles que não acreditavam na igreja, todos aqueles que não acreditavam em Cristo, né? Então, assim, a ideia era conversão, fazer com que as pessoas aceitassem o Cristo ressurgido, o Cristo renascido, o cristianismo. Ao mesmo tempo, combater as heresias. Quais eram as heresias? Tudo aquilo que conflitava com os dogmas da Igreja Católica. Como assim, Cristiano? Olha, para o cristão, e aí entra não só o católico, mas para todo cristão, Cristo ressuscitou depois do terceiro dia, ponto. Cristo subiu para o céu, ponto. Jesus é filho de Deus, ponto. Isso aí são dogmas, são verdades para os cristãos que é inquestionável, que não é negociável. Nenhum cristão negociará tais pontos com vocês. Tenho certeza que todos vocês aí, assim como eu, somos cristãos. Nós acreditamos nisso. Ponto, acabou. Agora, tem pessoas que você consegue conversar, que ela pode ter um momento de reflexão, tem outros que são ríspidos. Mas isso é considerado, né, quando você se opõe a essas verdades absolutas, esses dogmas, passa a ser uma heresia, né, combater, né, falar mal. E outro ponto, qual que era o objetivo da filosofia dele? Justificar a fé cristã. Ela tinha que ter um porquê, ela tinha que ter um para quê. Aí vem a história desse Agostinho, é interessante. Primeiro ponto, esse Agostinho, ele nasceu no norte da África, numa região chamada Tagaste. Ele teve uma formação humanística, né? Então, se ele teve uma formação, ele foi ensinado por filósofos, ele aprendeu, né, gramática e retórica, ou seja, ele tinha o poder da oratória. Depois, com 19 anos, ele segue para a região de Cartago. Cartago já vai estar dentro do continente europeu, né? Não vai ser ali no norte da África, vai ser ali na Itália ou Grécia, salvo engano.
E ali ele vai viver durante uns 10 anos. E ele vai adotar uma doutrina chamada maniqueísta. Tá? Depois nós vamos falar o que é o maniqueísmo. Ok? Então anota aí para poder... Eu sei que vocês vão perguntar, deixa eu até anotar aqui, que nós vamos falar depois o que é o maniqueísmo. Senão eu perco a minha linha de raciocínio. E aí, o Agostinho, ele dava aula de retórica. Após melhorar a sua vida, ele parte para Roma. Em Roma, ele ficou 1 ano e ele abandonou a crença do maniqueísmo e ele adotou o ceticismo. Vou falar depois também o ceticismo, o que seria, tá? Na verdade, o que é certo e errado, o outro aqui o que você dúvida, mas a gente vai entrar explicando. O ceticismo como concepção filosófica. E logo depois ele é convidado para poder ser professor em Milão. Em Milão, o Agostinho ele sai do ceticismo e ele entra para o neoplatonismo de Plotino. Então, assim, ele passa a adotar a filosofia de Platão, o neoplatonismo. Então, nós já estudamos Platão, nós sabemos quem é Platão, e esse neoplatonismo é o estudo né, da filosofia de Platão, essa filosofia que foi sintetizada aí sobre Sócrates, né, esse aspecto. Platão, discípulo de Sócrates, lembra lá. Depois veio Aristóteles. Então, e por fim, ele também desenvolveu o pensamento cristão. O pensamento cristão, ele floresceu na vida do Agostinho por conta da influência do bispo Ambrósio de Hipona, né, que apresentou as cartas de São Paulo. Então, para todo mundo que leu a Bíblia, vai ler as cartas de São Paulo, está lá na Bíblia. E foram essas cartas de São Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Filisteus, aos Agameneus, né, todo mundo. Essas cartas, né, de São Paulo, a leitura de São Paulo, é que vai gerar a conversão do Agostinho ao cristianismo. Então, olha os aspectos. O Agostinho, ele migrou para várias áreas de percepção do mundo, né? Para várias áreas de percepção intelectual. E aí eu posso dizer o quê? Que o Agostinho, ele é platônico, neoplatônico e cristão. Ele pegou as teorias do Platão, as teorias apresentadas pelo Platão que nós já conhecemos, e essas ideias do Platão, ele transformou no pensamento cristão. Olha que bonito. Aí tem um paralelo para vocês. Olha, lembra lá quando a gente estudou Platão, nós falamos do pensamento, né, que era o mundo das ideias. O mundo das ideias, para o Agostinho, nada mais é do que a cidade de Deus. O paraíso, vamos falar assim. O mundo das sombras, que eram os espectros, né, dos reflexos do que você praticava em vida. Você tinha a cidade dos homens. As ideias, que eram aquelas coisas que não eram mutáveis. Lembram lá? O que é imutável? Podia ter perguntado a prova para vocês. O que é imutável? As ideias. E aí vem para o Agostinho, ele transformando o quê? Pensamento de Deus. Cópias. Criação de Deus. O que é a alma? O sopro divino. Demiurgo. Deus ou luz. O que é o homem? A imagem e semelhança de Deus. Então, olha só. Ele cria uma adaptação da filosofia grega, da filosofia platônica, da filosofia de Sócrates, da filosofia de Aristóteles, mas em especial do Platão, que é o ícone aí, né? A igreja ela vai adaptar e vai utilizar isso, né, para poder florescer, para poder sedimentar, para poder converter e convencer as pessoas da sua verdade. E aí vem os aspectos, né?
Quem se opunha? Quem se opunha a essas ideias do Agostinho? Primeiro, os maquineus. E quem que é os maquineus? Os maquineus são os maniqueístas. Lembra lá que eu falei que ia falar do maniqueísmo? O maniqueísmo, ou maquineus, é aqueles que existem no bem, sabe, do bem e do mal. Só existem dois seres supremos. O bem e o mal. E digo que isso aí adentrou dentro da filosofia cristã também. Olha como é que é bonito. A filosofia cristã, ela tem o bem e o mal. Deus e o diabo. São dois paralelos. São dois paradoxos. A religião, para poder fazer com que todas as pessoas se convertessem para ela foi adotando todos os aspectos filosóficos, todas as redes, todas as linhas de compreensão, todas as linhas de entendimento, e criou um todo, abraçando tudo. Então eu pego lá a filosofia grega platônica e adapto aquilo ali para uma realidade religiosa cristã. Eu pego o maniqueísmo, que fala da existência de dois seres supremos, iguais, né, que vão garantir essa ordem, né, o bem e o mal, o Yang e o Ying, no caso de origem aí chinesa, para quem gosta, né, o chinês, Yang Ying, o preto e branco, aquele negocinho lá, né, que tem desenhadinho. Eu vou ter o que? O bem e o mal. Quem é o bem e o mal? O bem e o mal é o diabo e os anjos, Deus. Olha lá, olha a situação. É adaptação. Eu tenho os donatistas, né? Os donatistas, esse aí realmente vai ser adversário. Os maquineus, eles vão se adaptar, eles vão ser impregnados, né? Eles vão ser aderidos futuramente à fé cristã. Mas os donatistas já não daria. Os donatistas, eles vão ser modificados depois com o protestantismo. Vem muita linha, né, do Martinho Lutero com os donatistas. Os donatistas, eles negavam a validade dos sacramentos, né, ministrado por pessoas pecadoras ou indignas de Deus. E aí vem aquele ponto. Meu amigo, vamos lá, vamos ser sinceros, vamos pensar. Nós aqui, o povo que era da área da religião era mais promíscuo que as putas. O sujeito era do padre na hora da missa e depois ele estava na vadiagem, com raras exceções. Com raras exceções. Você consegue perceber, né, exceto aquela situação de monastério e tudo mais, mas quando as pessoas estavam em alto grau, né, ainda mais de gestão política, ou aqueles que buscavam, né, os poderes, eles literalmente são pecadores indignos. E os donatistas, eles batiam nisso. Isso conflita efetivamente com a fé cristã, por quê? Porque além da pessoa, o que vale muito é o sentimento de quem recebe. Né? Então, por exemplo, para quem é católico aí, e deve ter feito catequese, né? Eu já fui catequista, acredita? E aí, você aprende lá na catequese que você pode dar unção, você pode fazer o matrimônio, que você pode batizar a pessoa. Se você já é batizado, você pode batizar a pessoa, né? Se ela tiver numa situação de quase morte, ou no leito de morte, se ela desejar. Você pode colher a confissão dela, e você pode, né, sendo batizado, se ele está no leito de morte, você pode interceder por ele, né? Seria a confissão, tem lá o nome certo, dentro do catolicismo, do livro, né, do catolicismo, as regras do catolicismo. Então, olha, esse donatismo ele vai quebrar, tá? Então, esses sacramentos poderiam ser ministrados por pessoas santas. Tinha pessoas santas? Sim. Tinha pessoas que viviam efetivamente a fé? Sim. Mas muitas pessoas não viviam. E ainda assim praticavam. Então, era um grande adversário, era um grande choque em relação ao que pregava o Agostinho. Nós tínhamos os pelagianos. Os pelagianos, esses aí, eu acho que eu estou mais ou menos... eu estou quase nessa linha aí, hoje. Os pelagianos negam o pecado original, Adão e Eva, né? E, obviamente, negam
a necessidade de redenção, a salvação, o resgate por Jesus Cristo. Se os pelagianos sobressaírem, acabou a religião cristã. Porque o cristianismo, ele sobrevive o quê? Através da ideia da salvação, do resgate, da redenção praticada pelo sangue do Cordeiro. É isso não é o que promove o desenvolvimento da religião cristã? Os pelagianos já contestavam, já quebravam toda essa teoria. Para eles, não houve pecado original, ponto. Peraí, se não houve pecado original, não tem problema nenhum. Parece muito com o quê? Alguém pode ter ideia? Big Bang. Só que com as suas devidas adaptações. Não teve o Adão e Eva, não teve o paraíso, não teve isso. Nós somos criados e evoluímos. Eu poderia pegar a ideia do Big Bang muito próxima dos pelagianos. Olha como é que é o aspecto. E eu tenho também... Deixa eu ver, chegou alguém? Não. Não, eu falei. Oi? Esses donatistas aí, em síntese, eles acreditam que só as pessoas santas que podem interceder para Deus, é isso? Sim, Nai. Seria essa a ideia. Aí foi aonde eu estou fazendo a crítica. Meu, peraí, vamos lá, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Hoje, nós estamos no ano de 2020. O que te salva é sua fé. Não são as pessoas que estão liderando as igrejas. Sinceramente. O que salva é a sua fé. O que salva é seu credo. Não são as pessoas. Aquela passagem bíblica. A fé sem ações e a fé com ações. Não basta só você ter fé, você tem que agir. A ideia é essa. A ideia é essa. As pessoas são corruptas ou corruptíveis. Você tem inúmeros pastores, você tem inúmeros padres. Ou corruptores. Oi? Ou corruptoras. São três. Sim, ou corruptoras. Sim. Eu sou um deles. Brincadeira. Então, assim, você tem ali a situação, padres, pastores, rabinos, enfim, líderes religiosos, que o sujeito, às vezes, ali, ele se aproveita da posição que ele está para poder ter acesso a alguém ou a algo para poder satisfazer sua lasciva. Né? Você tem quantos padres, quantos pastores, quantos rabinos não são pedófilos? Quantos padres, quantos pastores, quantos rabinos não se aproveitam da religião para se aproximar das mulheres, para manter relações, ou se aproximar de outros homens para manter relações, para esconder a sua sexualidade com medo, como se isso fosse motivo para medo, como se isso fosse motivo para vergonha. São aspectos que eu faço crítica, eu reflito bastante. Eu tenho a minha fé, eu tenho o meu credo, mas eu não acredito em uma instituição chamada igreja. Eu acredito numa instituição chamada ser humano. Eu, cristiano. As igrejas são maravilhosas, é um lugar maravilhoso. Só que nada mais do que parede. O que faz ter sentido aquela igreja são as pessoas. O verdadeiro templo são as pessoas. Então, na minha perspectiva, casando com o que você falou aí, Nai, os donatistas, eles tinham assim, aquela ideia da dedicação absoluta à vida, a vida de monastério, a vida religiosa. Né? A pessoa ela tinha que dedicar sua vida 100% àquilo. E ao dedicar sua vida 100% àquilo, ele não teria condições de pecar. Se algum de vocês assistir Vikings, na primeira temporada, vou dar um spoilerzinho, só porque assim, quem já assistiu vai entender, quem não assistiu, se assistir vai entender. Quando os vikings saem da Escandinávia, lá da Noruega, da Suécia, aquela região lá, e chegam na Inglaterra, eles vão atacar o norte da Inglaterra, e eles atacam um monastério. Nesse monastério, vão estar o quê? Vão estar monges. Eles vão estar ali contemplando,
rezando, fazendo a transcrição dos textos para salvar para a posterioridade, fazendo aqueles desenhos bonitinhos para guardar e tudo mais. Essas pessoas aí, eu já acredito que elas efetivamente são santas, porque essas pessoas, elas viviam para a fé, viviam para o credo, elas não tinham acesso a ninguém mais, era rezar, 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 rezar. Pode ser que ela, antes de estar ali, ela tenha tido uma vida completamente avessa, mas estando ali, a grande maioria se dedicava, legal. Aí eu vejo nos donatistas a ideia que somente essas pessoas poderiam pregar ou ministrar os sacramentos, o que ficaria inviabilizado, entendeu? Pulando lá, os Pelágios, a gente falou, a questão do Adão e Eva, e entra o cético, que é o ceticismo, que eu falei que eu também quero mencionar. Os céticos, o ceticismo, eles negam a possibilidade de alcançar o conhecimento verdadeiro, e aí eles defendem o quê? A suspensão do juízo. Ou seja, essa é a crítica. Não dá para você ultrapassar, não dá para você avançar, né? Então você tem um preceito de relativização. O cético é aquela pessoa que só acredita vendo. É só aquela pessoa que acredita no resultado prático. Ele é muito pragmático. Ele tem que ver. Na Bíblia a gente tem um cético bem nítido, que é São Tomé, né? Que é quando Jesus ele ressuscita lá, segundo a Bíblia, ele aparece lá para os seus apóstolos, e um dos apóstolos, um dos discípulos, ele não vai acreditar que está vivo, ele vai lá e coloca o dedinho. Né? Ele quer colocar o dedo para ver, isso é o ceticismo. O ceticismo é a questão é o pragmático, né? Aquela pessoa que o conhecimento verdadeiro ele tem que ser visto, ele tem que ser vivenciado para alcançar. Então, não é possível. Então, não é possível você atingir lá se você não experimentar. Então, seria o cético. E aí vem algumas situações aqui de imagens dos adversários. Por exemplo, os donatistas, os pelágios, os céticos que estão à dúvida, e o maniqueísmo, né? Que é o bem e o mal. E aí a teoria do conhecimento do Agostinho. Primeiro ponto, problema da teoria do Agostinho. É possível conhecer a verdade? Primeiro questionamento que ele faz. É possível conhecer a verdade? Aí você vai responder sim ou não. Se não é possível conhecer a verdade, não é possível. Agora, se for possível conhecer a verdade, como é possível conhecê-la? Alguém chegou ao Rodrigão. Como é possível conhecê-la? Então, o ponto, a primeira, né, a resposta do primeiro problema, é possível conhecer a verdade? O Agostinho, ele responde com uma crítica ao ceticismo, né, que é o ceticismo também da terceira academia de Platão. E ele dá o seguinte, o princípio da não contradição. O que é não contradição? Aquilo que você não questiona. Então é possível conhecer a verdade, sim. A própria existência. Você não tem como questionar. Então você conhece a verdade. E o axioma do tipo, o todo é maior que parte. São formas que ele respondia. Obviamente, tudo tem um aspecto filosófico, mas era a forma como você respondia. E aí dentro da teoria nós temos o quê? O homem, que somos nós, e esse homem ele é composto por um corpo, por uma alma e por um nons. O que seria isso? O corpo é apenas um receptáculo para o Santo Agostinho, lá para o Agostinho. O corpo ele não adquire nenhum tipo de conhecimento. Ele é apenas um receptáculo, um mediador com a alma para as coisas perceptíveis do mundo, né? Do modo indutivo. Então eu tenho que ter um corpo para poder pegar. Eu tenho que ter um corpo para poder tocar. Eu tenho que ter uma língua para poder sentir. Eu tenho que ter um olho para poder ver. É apenas
um receptáculo, apenas um mediador. A alma, né, o que nós conhecemos é o quê? São os sentidos, as sensações, né, a forma como nós compreendemos as impressões que nós temos do tudo, dos corpos, vivos, materiais, imateriais, animados e inanimados. E eu tenho um nons. O nons, que é o ponto importante da teoria do Santo Agostinho, é a razão natural inferior humana, é a capacidade de interpretação, né? É o raciocínio, né? É a crítica, é a abstração, a dedução, as leis que vão reger o mundo, reger a natureza. E aí vem aquele ponto, a razão superior. A razão superior é quando o indivíduo ele tem um nons e ele é iluminado por Deus. Ele tem a iluminação divina. E ao ter essa iluminação divina, ele vai compreender as verdades eternas. Se vocês pegarem e analisarem fotos, desenhos antigos, desenhos antigos, vocês vão perceber exatamente isso. Vocês vão perceber que todas as pessoas, todos os santos, todas as divindades, eles possuíam, ou eles eram representados com uma luz acima de si. Eles eram representados com auréolas iluminadas, ou fontes de iluminação vinda do céu. Quem já viu aí filme? Quem já viu filme de... como é que eu falo? Já viu filme aí sobre Jesus, por exemplo? E quando pega... Jesus. E quando pega o batismo de Jesus, tem aquela imagem, aquela luz que corta o céu, corta tudo e ilumina lá o batizado. Pá! É a iluminação divina. Ali ele conheceu a verdade divina, a verdade de Deus. Eu vou mostrar para vocês entenderem o que é. Eu vou compartilhar com vocês uma outra página minha, que eu tive a experiência de vivenciar isso, de perceber isso em uma viagem que eu fiz. Vou mostrar para vocês. Até abri aqui. Vocês estão vendo meu Facebook? Tá vendo aí? Sim. Olha, a iluminação divina é isso aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui o santinho, tudo com desenhado aqui, ó. Uhum. Tudo isso aqui, ó, que tá desenhado. O indivíduo desenhado aqui, ó, tá vendo o dourado aqui, ó, a iluminação divina. 3 pessoas, sendo o pai de 51 anos, a mãe de 44 anos, Oi, e a Elias, filha... a Globo, meu, pelo amor de Deus. Olha só, tá vendo a iluminação divina? Isso aqui é uma igreja ortodoxa, uma igreja na Ucrânia, na Rússia. Aqui, olha lá, tá vendo? Todos eles são douradinhos. Todos eles têm. Olha aqui, ó, quando você pega dentro da igreja, é o vidral. Tá vendo aqui, ó, você vê o desenho, a iluminação. Olha. A cabeça de Jesus toda iluminada, iluminação divina. Então, se você vai ver as obras sacros, as obras... agora já deu. As obras religiosas, você vai conseguir compreender, você vai conseguir visualizar, né, dentro desse aspecto. Então, você vai ter a possibilidade ali, o quê? Quando você tem um nons, que é a razão, né, a capacidade de interpretar, a sua abstração, mais uma iluminação divina, você chega até a verdade eterna. Isso aí é um paralelo muito interessante. E aí a segunda resposta ao quê? É possível conhecer a verdade? Se é possível, como conhecer?
o Santo Agostinho, né, ou Agostinho, ele vai trazendo 3 situações. Primeira situação, 3 operações da mente. Nós temos razão superior, nós temos a razão inferior e nós temos os sentidos. A razão superior, divindade, Deus, né? Nós temos a razão inferior, as coisas terrenas, o sentido, aquilo que nós tocamos. Segundo ponto, nós temos 3 grupos de objetos conhecidos. Quais são os objetos conhecidos? As verdades eternas, as verdades divinas, as leis da natureza, eu acho que não preciso explicar a questão das leis da natureza, e a qualidade dos corpos, gelado, seco, duro, molhado, quente, frio. E nós temos 3 tipos de conhecimento. Nós temos o divino sacro, que vem do divino, que vem do conhecimento espiritual. Nós temos o conhecimento científico, episteme, que é o que nós produzimos, experimentamos para tentar comprovar. E nós temos um conhecimento sensível, a opinião, que é toda a compreensão que nós temos segundo a nossa análise dos fatos. E aí, quando ele traz esse paralelo, ele traz o quê? Distinção. Os sentidos, né? Operação da mente, grupos de objetos e tipo de conhecimento. Vou fazer um risco aqui que aí vocês conseguem ver. Ó. Os sentidos tratam das qualidades dos corpos, conhecimento sensível é opinião. A comida está gostosa? Pode ser que para a Manu esteja bem, pode ser que para Eliuenai não esteja. A comida está salgada? Pode ser que para a Dalva está salgada, pode ser que para o Everton não está salgada. Então, os sentidos é um conhecimento sensível, é uma opinião. Vai depender o quê? Da qualidade do corpo, da qualidade dos sentidos que você possui. A razão inferior, a razão natural, são as leis da natureza. Geram conhecimento científico, a epistemologia. As pessoas que sabem utilizar as ervas como medicamentos, as pessoas que conseguem compreender e analisar o tempo para saber quando vai chover, conhecimento para plantar, eventos da Lua. Isso aí gera um conhecimento científico. Você aplica, você pratica. E eu tenho a razão superior, que é a razão natural e a iluminação divina. Isso aqui são as verdades eternas, as verdades inquestionáveis, as verdades imutáveis. É o conhecimento divino. É o conhecimento que vem do ser superior. Tudo que eu falei, olha só. Conhecimento sensível é o obtido pelos sentidos, raciocínio indutivo. Possui como objeto que é a qualidade do corpo, cor, som, cheiro, tato, paladar. É o conhecimento acessível a todos os homens, pois se encontra no corpo material corpóreo, ou seja, todo cidadão, todo ser, independente de quem ele seja, ele vai ter o conhecimento sensível. Não importa se ele é crente, se ele não é crente, não importa se ele é bom, se ele é ruim, se ele é estudado, se ele não é, se ele é pobre, se ele é rico. Todos nós temos conhecimento sensível, nós temos sentidos. E aí adentra o conhecimento científico. O conhecimento científico ele já está ligado ao quê? Ao intelecto, ao raciocínio. Então já é uma razão inferior, uma razão comum, uma razão natural, aonde o raciocínio dedutivo, a crítica e a compreensão dos eventos que ocorrem ao nosso redor, que é as leis naturais, vão gerar o quê? Um conhecimento. E esse conhecimento ele é o quê? Abstrato. Você não pega, você compreende, você analisa. E o conhecimento divino, que nós já falamos também, é a razão superior, né? São as verdades eternas, são os conhecimentos espirituais, imateriais, incorpóreos, e que somente alguns homens, alguns poucos privilegiados, eram escolhidos, ou seja, eram iluminados. Não eram todas as pessoas que eram iluminadas, eram poucas as pessoas iluminadas, somente os santos. E aí vem aquela ideia do
voltar aqui, ó. É a ideia dos donatistas, que a Nai perguntou, né? A questão do homem santo. Era somente, para os donatistas, somente os iluminados, somente aqueles que atingiram a verdade, né? Que atingiram a verdade, que são espiritualizados, é que poderiam ministrar os sacramentos. Tá bom? E aí nós temos os paradoxos, né? O sagrado versus o profano. Né? Lembrando que nesse período aí do Agostinho, nós temos o quê? Nós temos a transformação da religião. E aí a pergunta, você sabe o que é a teoria da iluminação divina? Nós temos a teoria do conhecimento, o modo como o homem alcança o conhecimento divino, ou ideia da mente de Deus, a verdade eterna, que é a revelação. Inclusive as igrejas usam muito isso, né? Fala assim, nossa, desculpa, eu não estou querendo atingir ninguém, tá? Mas aqui eu tenho que falar. O sujeito, não, a revelação foi feita. Meu amigo, ele está buscando lá de trás a ideia do conhecimento, né? Para poder tentar representar a conexão com o divino. Só que é o seguinte, essa revelação é aquela pessoa que vive, né? Aquela pessoa que se entrega. Para os budistas, isso é interessante a gente fazer o paralelo. Isso para os budistas, isso acontece quando você medita. Quando você medita, você é iluminado. Você tem revelação, você consegue o equilíbrio entre você e o mundo. Olha, não muda nada. As filosofias são totalmente diversas. E olha que o budismo é oriental, e nós estamos falando de uma filosofia ocidental. Nós também temos o aspecto da teoria da iluminação divina, o quê? Na ética. Como os homens decidem suas ações, né? Conseguindo fazer o quê? Contornar a vontade humana, que é o pecado, em prol da vontade divina, a salvação. Você vai escolher. Ou é o consumismo, a ganância, o individualismo, a vontade de Deus, eu vou ajudar o próximo, ou eu vou me salvar. Como é que é? Né? Você tem esses aspectos, esses questionamentos. E aí eu adentro o quê? No período da questão da renicência, do perdão. Né? A renicência platônica com a renicência agostiniana, elas são diferentes. Né? A renicência é aquela situação de você, da vida, lembra lá? A pessoa que sofre, a pessoa que maltrata, ela vai passar um período lá, ela vai sofrer, depois ela vai vir para poder pagar, ela traz uma carga, né? Que são quase que espírita, né? Quase que espiritual. Então, a teoria da renicência platônica, ele coloca o quê? A recordação das ideias inatas. Matemática, ciência filosofia, ocorrem todos através da metempsicose. Metempsicose, olha que nome difícil, meu Deus do céu. E a teoria da renicência de Agostinho vai ser o quê? Recordação das ideias inatas, as verdades eternas, né? E alguns poucos homens vão ser iluminados. Eu não seria iluminado, vocês não seriam iluminados. Nós não teríamos essa renicência agostiniana. O máximo que nós poderíamos chegar é a renicência platônica. Todos os homens passam por isso. O Santo Agostinho, assim como Platão, ele acreditava que a verdade ela não poderia vir o quê? Sem uma experiência sensível, sem que você vivenciasse. Tem muitos filmes, para quem gosta de Netflix, para quem gosta desses streams que tem aí, tem tido muitos filmes que o pessoal está falando, fazendo sobre experiências espirituais. Recentemente eu não sabia que era desse mesmo tema. Eu estava assistindo um filme de um menininho, né, filho de um pastor, que teve uma situação de quase morte, ou morte, né? Que segundo ele morreu e ele esteve com Jesus. Ele conta aquela coisa toda. Isso ali seria renicência, né? Ele teria sido iluminado. E aí trabalham toda essa ideia do que a criança ela vive e tudo mais. E fazem, inclusive, um estudo, e fazem um paralelo. Que várias crianças que tiveram essa situação de quase morte ou morte e depois foram ressuscitadas, que falam que conheceram Jesus e fazem a descrição. E montaram a descrição do que seria Cristo. Quem seria Cristo, como ele seria. Né, sobre as definições das crianças. Eu achei interessante. Pois não. O que é metempsicose mesmo? A metempsicose, Onai, é quando você vive, você passa aquele estágio
Você vive e depois você vai pagar. Você vai sofrer. Se você foi boa, você vai voltar vivendo de forma plena, né? Só que se você foi má, você vai ter que sofrer aquilo que você praticou. Acompanha todas as suas ações, todas as suas ações, elas permanecem com você. Tudo que você fez, ele é utilizado. Como é que eu falo? Porque assim, tudo é misturado. Tudo que você planta, você colhe, literalmente. Reencarnação. Uhum. A mente, se você for, é reencarnação, pronto. Reencarnação. A reencarnação é o quê? Você viveu, você vai voltar. É cíclico, entendeu? Uhum. Pro Platão, todos nós somos reencarnados, todos nós voltamos. Hoje o Cristiano está aqui eu estou aqui como professor, estou como ser humano. Ah, eu sou bonzinho? Não, beleza, então eu posso voltar como ser humano. Agora, se eu fui ruim, eu vou voltar numa situação, eu posso até voltar como ser humano, mas eu vou voltar numa situação bem pior do que eu teria hoje. Eu vou ter que sofrer muito para poder pagar o meu pecado, para mim poder ter a redenção, para depois eu conseguir continuar a ter uma vida melhor. Né? Então, assim, a ideia é cíclica. Por isso que aquela ideia, você tem que viver bem, porque você vai continuar para na próxima vida. É algo que os egípcios tinham, é algo que os indianos têm, né? Que você tem que viver hoje bem para poder no futuro continuar. Por isso que os egípcios colocavam lá toda a riqueza do faraó, de que morria, para o cara na próxima vida ter tudo lá de novo, entendeu? É a metempsicose, que é a reencarnação. Tá? Nai? Entendi. Obrigada. Então tá bom. Então, sim, tanto o Agostinho como o Platão, eles acreditavam nessa verdade, nas experiências, né? Só que o Agostinho, ele não aceitava, ele não admitia essa existência prévia da alma, ou seja, ele não admitia da reminiscência, ele não admitia a reencarnação. E é engraçado que a religião cristã, ela não admite a reencarnação. Para nós, e é da teoria do Agostinho, para nós morremos, nós vamos para algum lugar, que é o purgatório, e a gente fica esperando o julgamento final. Né? O cristão, ele não acredita que ele vai ser reencarnado, exceto o espírita. O espírita, ele acredita na reencarnação, mas o cristão, ele não acredita na reencarnação. Isso aí é a diferença entre essa reminiscência do Platão e a reminiscência do Agostinho. Né? A reminiscência do Agostinho está no fato da iluminação, da pessoa ser iluminada, da pessoa ser esclarecida, da pessoa ser elevada. Né? Vai haver uma ressurreição dos corpos. Né? A luz divina é que salva. Essa é a grande diferença entre a reminiscência platônica e a reminiscência agostina. Podia perguntar isso na prova, hein? Vou falar tanta coisa, deixar para perguntar isso no prova. Vou anotar até aqui. Vamos lá. Repete o que você falou. Oi? Acabou de falar? Oi? Repete o que você acabou de falar, a diferença entre o quê? A reminiscência platônica para a reminiscência agostiniana, Santo Agostinho. A platônica é a reencarnação, a metempsicose, cíclica. Morreu, volta para pagar, com as experiências que você já teve. É cíclico. Para o Agostinho, não. Para o Agostinho, você tem a iluminação divina, a alma, ela é única, ela não se reencarna, a alma é única, a alma é individual. O que salva é a luz divina, o que salva é Deus. E a alma vai ser salva no juízo final, quando vai haver o quê? A ressurreição dos corpos. Tá? E aí tem, olha, o posicionamento do Agostinho, uma máxima dele, tá? No livro dele, Pensamento. Olha, creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que eu creio também entendo. Tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo o que creio, conheço. Ele está dizendo o seguinte, que tudo que ele acredita, ele compreende aquilo que ele entende. Por exemplo,
Nós cremos em Deus, ok, eu compreendo isso, eu entendo Deus. Só que o fato de eu compreender não significa... Desculpa, tudo aquilo que ele conhece, tudo que ele compreende, ele tem que conhecer. Então, para eu acreditar e compreender em Deus, eu tenho que viver Deus. Mas nem tudo aquilo que eu acredito, eu vou conhecer. Você nunca viu Deus. Você tem fé. E essa é a explicação dele. Essa é a máxima. A fé, ela é para crer. A fé, você crer. Deus, você vai crer. Você não vai ver. É um conceito mais amplo. Né? Você tem que ter... não são todas as pessoas que têm fé, porque não são todas as pessoas que vão crer. Né? Você crer. Crer sem ver. Crer sem conhecer. A ideia do Santo Agostinho é essa. Acreditar em Deus, acreditar nesses valores, sem questionar, sem saber se aquilo ali efetivamente é a verdade. E aí essa fé dele, ela vai ser mais ampla, né? Ela vai se expandindo. Você não vai crer somente em Deus, você vai crer no projeto de Deus, você vai crer, né, ser o escolhido por Deus, você vai crer que Deus tem que Deus tem que Deus tem uma ordem, Deus tem um projeto de vida para você que você tem que seguir. A ideia de fé do Agostinho é essa. Né? E é interessante. Por conta dessas ideias, o concílio de Cartago, lá no século 400, no ano de 417 d.C., ele vai condenar as heresias da teoria de Pelágio. Qual que era a teoria do Pelágio? Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Ó. Olha o que é bom. Negar aqui, ó. Isso aqui passou a ser uma heresia. Você não pode questionar. Então tem o pecado original, porque o pecado original é todo o alicerce. E aí ele afirma a teoria do Pelágio. Você buscava o quê? Eles diziam que todas as boas ações, todas as obras eram necessárias. Olha como é que é bonito, gente. Se todas as nossas boas ações, a nossa boa vontade, se tudo que a gente faz de bom for suficiente para nos salvar, para que eu vou na igreja? Você já pensa isso? Ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa que não caça confusão. Pá. Então, essa autonomia do sujeito ser suficiente para a salvação, que romperia com a ideia de uma necessidade de uma igreja. Eu não precisaria ir na igreja pedir perdão, não. Bastaria ter ações boas. Aí o que a igreja fez? Opa! Isso não. Isso aí é uma heresia. Tem que ter igreja sim. Tem que vir para a igreja, tem que acreditar no que a gente fala, tem que pensar naquilo que a gente determina. Entendeu? Então, olha os aspectos. Olha como é que vem a salvação. A filosofia moral lá, né, pegando esse gancho aí do Concílio de Cartago, a filosofia moral, ela trazia, né, por exemplo, na filosofia grego-romana, a ética pagã. Você tinha ações, né, determinadas pela razão, e o sujeito, o indivíduo, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ser um cidadão, ele tinha que ser um homem político, ele tinha que ser um homem social, ele tinha que agir em favor da coletividade, da polis, né? E aí ele tinha uma autonomia da sua vida. Ninguém limitava a vida do sujeito na Grécia e na Roma. O sujeito, ele podia viver como ele bem entendesse. O sujeito podia viver como ele bem entendesse. Não havia limitação. E aí, quando nós chegamos para a filosofia grego-cristã romana, grego-romana cristã, eu tenho o quê? Eu tenho a ética cristã. Né? As nossas ações, elas não são determinadas pela razão, aí elas passam a ser determinadas pela vontade. Né? E aí, eu sendo a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que seguir a vontade de Deus, né? Para poder ser digno da salvação ou da graça divina. Olha como é que muda o aspecto. Lá na Grécia, na Roma Antiga, que é o alicerce, bastaria eu viver bem, bastaria eu ser probo, bastaria eu viver em prol da coletividade.
né? Sem haver uma limitação. Eu tinha uma autonomia de vida. Na ética cristã já muda esse paradoxo e entra um outro paradigma. A minha vontade, ela é determinada as minhas ações, ela tem que ser determinada pelas vontades. Pelas vontades de quem? Pelas vontades divinas, para que eu seja digno da salvação e da graça. E você cria um paralelo, né? Uma luta, um embate entre ética cristã, que é determinada pela razão, e aí isso vai ser negado, obviamente, pelo Agostinho, e a ética cristã, determinada pela vontade, né? E aí você tem duas situações. A vontade de Deus é o bem, a submissão, o espírito, a liberdade, ao passo que a vontade do homem é o mal, a autonomia, o corpo, a escravidão, o pecado. E é interessante eu citar essa situação do Santo Agostinho, que até pouco tempo, eu não sei, algumas igrejas ainda fazem, mas até pouco tempo, você ia num casamento e o padre, o pastor, ele virava para a mulher e falava que a mulher ela tinha que ser submissa ao homem, porque o homem é o chefe da casa. Peraí, que negócio é esse? São iguais. E por conta desse aspecto de submissão, a mulher, muitas das vezes, ela se via submetida a aceitar a violência doméstica, a violência sexual, os abusos infinitos que aconteciam. É a vontade de Deus, o homem superior, você é submisso. O padre falou a mesma coisa lá quando você tinha os reis reis da Europa, né? Chegava alguém da igreja, o Papa, normalmente, colocava a coroa na cabeça do sujeito e falava assim, esse é o rei, o representante de Deus na terra. Então todo mundo era submisso a ele. Né? Então, assim, a escolha de qual vontade seguir depende do que? Do o Agostinho defende isso aí? Oi? O Agostinho defende isso daí? Do que? Você repete? Eu falei tanta coisa. Isso aí de mulher ser submissa e tudo mais? Sim. Ele defende. Sim, Nai. A ética, isso é a ética cristã, Nai. É o conceito do Agostinho, tá aqui, ó. Ética cristã. Conceito proposto por Agostinho, tá aqui, ó. Vontade de Deus. Submissão. Lembra que é o seguinte, a mulher aqui é um nada. A mulher é nada. Sim, até hoje tem muitos que defendem isso. É bom a gente, por isso que eu falei, eu não quero mexer com fé, eu não quero mexer com nada. Mas é interessante a gente ter essa disciplina para a gente ser crítico. É uma disciplina de construção de criticidade, porque vocês, enquanto profissionais do direito, vão precisar ser críticos. Vocês vão continuar com a fé de vocês, mas sendo críticos. Entendeu? Vocês vão precisar. Vocês estão na fé de vocês vão viver a fé de vocês. Cada um tem a sua fé. Só que vocês têm que ser críticos, vocês têm que analisar. Vocês não têm que aceitar as coisas como elas são dadas para vocês. Vocês têm que pensar com a própria cabeça. Por isso que é interessante a gente ter matérias assim para poder abrir, para fazer aquela mistura, né, para fazer aquela miscelânea na cabeça. Eu gostaria de ter aqui o Marlon. O Marlon, quando eu falo isso, o Marlon pira, né? Eu gostaria de ter o Marlon aqui. O Marlon não deu para aparecer, tem que saber como é que a menininha dele tá. Parece que se dentou no último dia aí. Então, olha só. E aí você tem esse aspecto. Nós chegamos numa ética cristã medieval. Aí você tem o quê? Razão e fé. Paganismo, cristianismo. Quem é o pagão? Aquele que não foi batizado. Chamados não cristãos. Né? Toda a produção intelectual da antiguidade, a igreja, ela sucumbiu, ou ela tomou, ela escondeu, por quê? Porque era uma herança romana pagã, porque não foi feito pelos cristãos. Olha, quanto de sabedoria, quanto de conhecimento nós não perdemos por conta dessa ideia. Nós perdemos todo o conhecimento egípcio, nós perdemos todo o conhecimento grego, nós perdemos todo o conhecimento romano, nós perdemos todo o conhecimento da Pérsia. A Pérsia era um dos países mais desenvolvidos na área da saúde. Olha o Egito, a Grécia na área da arquitetura, na área da matemática. Nós abandonamos tudo, nós perdemos tudo por conta da fé cristã. Imagine a nossa sociedade hoje se nós não tivéssemos perdido isso, se nós não tivéssemos tido 1000 anos de 500
Até 1500, se nós não tivéssemos perdido esses 1000 anos. Tudo na vida. A gente sobe, a gente evolui, cai. Vai para o fundo do poço. Porque depois do fundo do poço, só resta a saída do poço. Né? Então, olha só, na Grécia nós tínhamos lá o politeísmo, os vários deuses, né? Você tem lá o Platão, falava do Demiturgo, que é aquele que ordenava o caos. O Aristóteles, ele falava sobre o primeiro motor imóvel, né? A questão dos aspectos filosóficos. E aí você tem a questão da lei moral, que é a lei da natureza. Aí vem para os cristãos, mandamento divino. Se você não faz o que Deus manda, pecado. Eu, quando era pequeno, minha mãe falava comigo, Deus não gosta disso, não. Você fica quieto. Deus não gosta disso, não. Deus castiga. Né? Hoje eu já não falo isso com meus meninos, porque Deus, para mim, pelo menos, Deus não é castigo, né? Não é mal. Deus é bom. Se eu falar que Deus castiga, ele fica com medo de Deus. Ele não tem que ter medo de Deus, ele tem que respeitar, é diferente. Né? E aí o cristianismo ele vai introduzir a ressurreição dos mortos. Lá no final dos tempos, né? A gente vai ter que esperar uma eternidade aí para então a gente ter uma vida no paraíso ou no inferno, dependendo, né? Vamos ver para onde a gente vai. Passado esse momento, nós temos os patrística, do século II ao século V, né? São os primeiros padres, por isso patrísticas vem de padre. O apogeu do patrística, que a gente acabou de falar, Santo Agostinho de Hipona, ok? A figura do Agostinho. Olha que bonito que eu falei com vocês, olha lá. Ele está aqui? Ele está iluminado. Olha lá. Olha a iluminação divina nos quadros. Ele foi iluminado? Foi. Né? Santo Agostinho está lá com a iluminação do ser superior, a iluminação divina, das divindades, né? Sendo agraciado por tudo. Vou pegar só uma deixa eu ver se eu comparo, achei uma outra foto aqui, para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, deixa eu cancelar ali a imagem, desculpa. Parar aqui, que eu volto no Agostinho. Isso aqui, essa igreja que eu vou mostrar para vocês, essa igreja, ela é de, acho que 1200. Ela já está com 800 anos. É uma outra... Está com 800 anos, mais ou menos. Aqui. Olha que interessante. Alguns aí vão falar... Era padre? Quem? O Agostinho era padre? Era. Ele se converteu e virou padre. Olha só, olha aqui. Olha que bonito. Isso aí é uma igreja em Kiev. Isso aqui é Deus. A iluminação. Alguém poderia me dizer qual símbolo é esse que está na cabeça de Deus representa o que hoje? É o iluminismo, né? Não, a maçonaria. Ah, é? É o triângulo maçom. Olha lá, todos, tá vendo santos? Isso aqui tudo é ouro, tá? Olha lá. Olha os santinhos, tudo é ouro, ó. Tudo aqui, iluminado, tá vendo bonitinho aqui no meio? As fotinhas. Tudo é ouro. Olha lá, olha o teto da igreja. Aqui não podia tirar foto, não. Só que eu falava assim, eu não sei falar essa língua, não estou entendendo o que você está falando, estou tirando foto. Fingia que tá... Olha lá, tudo iluminado. Olha que bonitinho, tudo iluminado, olha. A cabecinha do povo. É essa ideia da iluminação. É essa ideia da iluminação que o Agostinho tinha da sociedade, entendeu? Então, o principal nome dos patrísticos, dos padres lá, Agostinho. E digo mais, o Agostinho ele foi bispo de Hipona, na África, tá? Não só um padre, ele foi bispo. Lembrando que o padre é bispo, tá? Então, no livro Confissões, ele relata a luta interna que culminou com a sua conversão ao cristianismo, o homem interior, né, a questão de subjetividade. Ele começou a falar do livre-arbítrio. E ele fala que
que embora ele tivesse vontade de desfrutar dos prazeres mundanos, a vontade de mudar deveria prevalecer, né? No caso dele, prevaleceu. O bem e o mal, né? A questão do maniqueísmo que a gente mencionou, ele pertenceu à seita dos maniqueus, né? Uma religião fundada na Pérsia, por Mani ou Mani, o bem e o mal, o yin ou yang. O mal seria uma carência da ausência do bem, está aqui, né? Ausência do bem, e na verdade, hoje a gente compreende que tem que haver um equilíbrio disso aí. Quando alguém se corrompe, é porque o mal o ultrapassa. A teoria da iluminação, que eu acabei de mostrar para vocês, a alma é capaz de intuir verdades absolutas e imutáveis, né? Deus é perfeito, o homem é imperfeito e inconstante, e Deus é constante, ele é imutável. A mente, né, por ser imperfeita, ela pode intuir verdades imutáveis, né? Porque Deus está presente no homem e por isso ele gera. Ele fala da teoria da iluminação, nós já mencionamos, eu não vou tratar de novo a teoria da iluminação com vocês, porque eu já falei dela. Eu estou repetindo a mesma matéria, tá? Que se fosse dentro da sala de aula, a gente já teria acabado, eu já teria voltado, então eu já estou voltando, isso aqui era como se fosse uma revisão. Fala sobre a iluminação, a razão de tomar. Aí vem agora a figura do São Tomás de Aquino. Nós ultrapassamos, saindo do Agostinho e entramos no Aquino. Olha só, o Agostinho é de quando? Agostinho é de 300. São Tomás de Aquino ele vai ser de 1000 anos depois, praticamente. O Agostinho ele é de 300 ali, 400. O São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, ele vai ser de 1225. Né? É Tomás o nome dele, ele nasceu em Aquino, por isso Tomás de Aquino. Ele vai sair da figura do Platão ali que o Santo Agostinho estabeleceu, e o Aquino ele vai trazer a ideia da política aristotélica, né? O aristotelismo. Então é o momento que ele vai introduzir a religião na política, no Estado. E aí ele colocava o seguinte: o Estado ordena as necessidades humanas. Para justificar o poder, ele junta a fé, a razão, a igreja e o Estado. Vocês sabem qual é o momento histórico disso? Vamos ver se vocês estudaram, se vocês são bons estudantes lá no ensino médio. Por que ele junta a figura do Estado com a igreja? Vocês sabem? Por que o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, na sua ideia, ele vai juntar a religião, a fé, com o Estado, igreja e Estado? Por que ele junta? Porque fica mais controlar o povo. Tinha muita gente que... Você ia falar alguma coisa? Não, fala. Ah, tá. É porque tem gente que é guiado pela religião. Então, se você impor pra ela que tá errado, que você tem que seguir o rei, ela vai fazer isso, ela não vai questionar. O Dalva falou dominação, ela não falou, ela escreveu, né? De certa forma pode ser, mas não é o contexto principal, Dalva. Ô, Cris, a Igreja Católica já não estava no poder, que eu não entendi foi nada. Estava no poder, meu amor, só que é o seguinte, não existia uma coisa que existe hoje. Os países, os estados nacionais. Quando Roma caiu, surgiu o feudalismo. Cada feudo tinha um nobre, um poderoso. Depois eles sentiram a necessidade de criar países, estados inteiros, começando por Portugal, Espanha, França, Inglaterra, outros países na Europa, finalizando com a Itália e com a Alemanha. Então, quando você vê essa presença, como que eu vou reunir? Como que eu vou reunir todas as pessoas que possuem poder, os poderosos, e vou fazer essas pessoas poderosas se subjugarem a um só? Como é que eu faço isso? Cristiano, repete de novo, por favor, porque o telefone aqui de casa. Como que eu posso fazer com que as pessoas poderosas aceitem, se subjuguem a uma única pessoa? Mas seria através da crença, não? Melhorar? Tem alguma coisa a ver com posse de terra, alguma coisa assim? Melhorar?
Porque se colocar na pessoa que ela vai ser mais bem sucedida, se ela respeitar, tipo assim, se ela seguir, né, os conceitos de Deus, assim, Saiu, você estava aí na linha e você deu uma escorregada. A ideia de que quando você segue a Deus, ele te abençoa e por aí você é bem mais agraciado, fica mais rico, tipo isso? A Dalva colocou um ponto legal: manipulação. Sabe qual que é a manipulação? Esse rei é o representante de Deus na Terra. Por isso que a igreja é tão importante. Porque é a igreja que faz a ligação de Deus com seu representante divino, o rei. Olha que bonito. É muito bonito. A igreja, ela cria o Agostinho, Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, ele vai criar esse alicerce. Ele, para justificar o poder do Estado, ele juntou a fé e a razão, porque ele atribuiu para o Estado esse poder de controlar a vida das pessoas. O Estado pode conduzir o povo nas noções de justiça, de ordem. E a igreja cuida da fé. O poder político vem de Deus. Mas a lógica política, mas a lógica do poder, a razão de ser, está atrelada às necessidades do homem de prover bem-estar e sua realização terrena. Olha o legal, olha aqui que eu falei com vocês. Lei eterna, plano racional de Deus. Aí você tem a lei natural, lei humana, lei divina. A lei é a orientação das ações para evitar os excessos, a busca da felicidade. Então você tem essa delimitação. Tudo vem de Deus. E quem pode falar sobre Deus na Terra? A igreja. A igreja tem que ser inquestionável. Você não pode duvidar. Ô, Cris. Pois não, Nai? Eu acho que tá passando um pouquinho rápido a matéria. Eu queria só saber se, no mais, eu preciso saber alguma coisa em especial sobre o Agostinho. Não tem nada especial que eu preciso saber dele, não, né? Só que ele instituiu o cristianismo ligado aos pensamentos de Platão, né? Em síntese, que eu preciso saber sobre ele. Você vai ter que falar. Ele é o principal patricista, que ele está no período anterior à Idade Média, mas ele que estabeleceu esses alicerces da ideia cristã, que ele foi você tem que saber sobre o maniqueísmo, você tem que saber sobre os pelagianos, o ceticismo. No mais, é isso daí e sobre aquelas crenças lá, né? É. Tá bom. Como é que é o negócio que você falou aí? Que ele pertencia à idade não sei o que lá? Como é que é? Do quê? Você falou que ele pertencia a um tipo de época, mas ele influenciou em outra época. Ele pertencia ao período da filosofia antiga, que é de 700, né, de 300, 400 antes de Cristo, depois de Cristo, desculpa. Só que as ideias dele influenciaram a religião cristã, né, que adentra dentro da filosofia da Idade Média. Porque logo depois houve a queda do Império Romano, e aí, com a queda do Império Romano, é que a gente chama de Idade Média, a partir do século V. Então é por conta das ideias do Agostinho. Quem tá mexendo aí? Eu não. Haha, descobri. Meu microfone estava ligado. O homem, né, no caso aí, o poder, a igreja, o Estado, ele tem o poder de guiar o homem para o bem-estar, né? E aí você tem essas dimensões do espírito, da salvação, da alma, já está a cargo da igreja. Então, sim, todo mundo tem que estar submisso à igreja e ao Estado. E o Estado tem que estar submisso à igreja.
Era algo muito próximo a isso, sabe? A igreja mandava até mesmo no Estado, porque o rei tinha que temer a Deus, tinha que temer o seu representante aqui na Terra. E aí a obediência à moralidade, a subserviência ao sumo pontífice, quem é que é o pontífice? O Papa. O respeito aos dítames e os segmentos da igreja, o magistério da igreja, eles geravam o aspecto da ética. É legal falar, porque assim, assim, é uma vida muito dúbia, né? O sujeito casava e ele mantinha relação com a sua esposa. Vamos pensar o rei, né? O rei casava, ele mantinha relação com sua esposa para procriar. Só que para se divertir, ele mantinha relação com as concubinas, né? Ele tinha lá suas concubinas, então ele mantinha relação com elas dia após dia, né? E aí, para procriar, ele mantinha relação apenas com sua esposa. Ele não tinha uma vida comum, né? Como nós pensamos hoje, como a gente tem, a grande maioria tem hoje. O São Tomás de Aquino, ele vai traçar um paralelo. Ô, Cris, o São Tomás de Aquino que, tipo, iniciou a filosofia da Idade Média, baseada nos pensamentos do... Fugiu o nome. Do Aristóteles. Ah, tá, ele não utilizou o do... A gente Platão, acabou de falar do padre. Do Tomás? Do Agostinho? Ele não utilizou as ideias dele, não. Ele utilizou foi o Sócrates. Sim, do Aristóteles. Aristóteles. E ele que iniciou, então, a filosofia da Idade Média. Tipo, ele que estreou ela. Sim. Tá bom. Ele não utilizou nada do padre, então, o Tomás de Aquino. Não. Na verdade, ele passa a ser oposto. Por quê? Porque a importância do São Tomás de Aquino é o fato dele envolver a religião com o Estado. Entendeu? Dele tornar uma instituição política. A igreja passou a ser um órgão político e a igreja é, até hoje, uma instituição política. Ponto. Todas. Indiscriminadamente. Entendeu? Todas as instituições são políticas. E essa ideia vem de onde? Do São Tomás de Aquino. Pessoal, eu vou parar aqui. Acho que eu falei muito, tô percebendo aí. Não adianta também eu querer esgoelar vocês. Comecei a falar de São Tomás de Aquino, eu paro. Eu tenho bastante aula ainda com vocês, dá para poder finalizar tudo tranquilo. Disso tudo que a gente falou, que é muita coisa. Dúvidas? Questionamentos? Hein? Não. Não? Não. Tem certeza? Isso é muita informação. É muita informação. Depois. Esse São Tomás de Aquino, ele também era padre. São porque é santo, né? Mas ele era padre também. Todos eles são santos. Beleza. Beleza? Então é isso. Vou parar por hoje. Deu hora aí. Infelizmente, a aula mais legal que tem de filosofia. Vamos finalizar por hoje. Ao sair, coloca o nome para mim, por favor. Tá? Para mim não... Tchau, Cris. Até semana que vem. Até semana que vem, até terça. Segunda, né? Até segunda. Beijo para vocês, bom descanso. Beijo, Nai. Beijo, Dalvinha. Com Deus.